E uma notícia que pegou muita gente de surpresa e trouxe à tona também algo que trouxe medo, né, à torcida do Vitória, que foi com relação aí, portanto, a uma questão do Banco Deicoval, etc. E nós iremos conversar com o diretor jurídico do Esporte Clube Vitória, o doutor Antônio Boaventura. Fui atrás, obviamente, né, da situação para procurar saber. Eu, como torcedor, me assustei bastante e ele vai bater um papo conosco. Doutor, assim que tomei conhecimento da notícia que saiu no Galácticos Online, né? Tomei um susto muito grande, uma dívida muito alta em relação lá à questão do Banco Deicoval, etc, que o Vitória teria um curto prazo para pagar milhões de reais. E aí a gente conversou rapidamente pelo telefone, o senhor me explicou o que deveria ser dito, eu falei, vamos falar com o povo, né, com o pessoal, porque tá todo mundo assustado querendo entender esse assunto. Então, Antônio Boaventura é o doutor que hoje é o diretor jurídico do Vitória e acho que ninguém melhor do que o senhor para falar sobre esse assunto. Fique à vontade, por gentileza, doutor. Perfeito, boa noite, Anderson, boa noite à torcida rubro-negra. Com muito prazer que mais uma vez retorno a esta discussão e espero que essa discussão se encerre. E gostaria de tratar desse assunto dividindo ele em três aspectos. O primeiro é que é muito difícil para a gente que está no dia a dia do clube ter que lidar com esse tipo de informações muitas vezes estruturada em uma absoluta má-fé. São pessoas que querem desestabilizar a vida interna do clube. Eu só consigo ver esse tipo de informação, esse tipo de pronunciamento, não como por parte de torcedores do Vitória, não podem ser, evidentemente, torcedores do Vitória, porque ainda que essas informações fossem verdadeiras, o correto seria procurar o departamento jurídico para conversar, para entender a situação internamente e dentro do processo e tratar essas discussões de uma forma a resolver, se houvesse algo a ser resolvido, como estão propugnando nas redes sociais. O segundo aspecto é relativo ao processo. De fato, o Conselho Gestor atual herdou esta dívida de anteriores gestões. Essa dívida não foi constituída por Fábio Mota. Essa dívida já vem há um tempo rodando no Departamento Financeiro do Vitória. O Vitória fez um acordo com o Banco Deicoval, depois fez um aditivo com o Banco Deicoval e, infelizmente, houve um contratempo no seu fluxo de caixa por causa de situações aí de repasse de verbas e o Vitória se tornou, de fato, inadimplente em algumas parcelas. O terceiro aspecto é o seguinte: o que é o regime centralizado de execuções? Como eu estava dizendo, o regime centralizado de execuções é um mecanismo possibilitado pela lei da SAF, que permite que num único juízo se reúnam todas as execuções do clube. Então, assim, o clube apresenta seu quadro geral de credores e reserva uma parte de sua receita corrente para efetuar o pagamento desses credores. Qual é o grande equívoco? E aí eu já vinha conversando com alguns repórteres que a questão aí, para mim, Anderson, não é uma questão de natureza jurídica, é de português. Porque estão comentando por aí que o Vitória não pode colocar este processo dentro do regime centralizado de execuções em função de uma cláusula que foi estabelecida no acordo, em que ficou previsto que o Vitória renunciaria a qualquer medida judicial em relação à existência, ao valor e ao crédito do banco. Ora, quando a gente pega o processo do Banco Deicoval e pretende colocar no regime centralizado de execuções, nós estamos discutindo, na verdade, forma de pagamento. Nós estamos colocando o Banco Deicoval na mesma linha de pagamento de todos os outros credores. Então, assim, nós não estamos discutindo existência, valor, nem o crédito em si. Então, assim, é uma grande temeridade, um grande equívoco, para dizer o mínimo, se entender que aquela cláusula que está prevista no acordo é uma cláusula que impede que o clube utilize o regime centralizado de execuções para colocar o Banco Deicoval inserido dentro desse regime. A pergunta que pode ser feita é a seguinte: por que razão o Vitória não colocou este crédito antes dentro do processo do regime centralizado de execuções? Estratégia montada entre o Departamento Jurídico do Vitória, o Departamento Financeiro,
A empresa que está tratando dessa questão do regime centralizado de execuções. Por quê? Porque este valor do Banco Decoval, como era produto de um acordo, elevaria demais o passivo na época. E nós entendíamos na época que colocar este processo dentro do regime descentralizado de execuções, além de desnecessário, criaria um problema no mercado financeiro, talvez, que pudesse ser evitado. Só que, neste momento, não existe outra opção. De fato, o Banco Decoval requereu o desarquivamento do processo de execução, pediu a intimação do Vitória para efetuar o pagamento no prazo de 15 dias úteis do valor do débito, e nós já estamos providenciando o ingresso do Banco Decoval, deste crédito do Banco Decoval, dentro do regime centralizado de execuções. Existe uma penhora? Existe uma penhora. Existe uma penhora que foi feita há muito tempo, essa penhora não é de agora, existe uma penhora em uma das matrículas das áreas que compõem o Barradão, mas é uma penhora que é apenas uma garantia do pagamento, e ele entrando no regime centralizado de execução, o Banco Decoval entrando no regime centralizado de execuções, a possibilidade do imóvel ser levado à praça para eventualmente cobrir esse crédito é mínima, é quase zero. Então, assim, hoje eu fico muito tranquilo em dizer de forma expressa a você, Anderson, a torcida rubro-negra, de que fiquem absolutamente tranquilos em relação a esta possibilidade de levar leilão, levar a praça, na verdade, que é o termo técnico, uma das áreas do Barradão, porque não existe óbice absolutamente nenhum de se pôr o Banco Decoval nesse regime centralizado de execuções e ele entrar num plano de pagamento, como todos os outros credores, para ser feito esse pagamento desse débito no prazo de 6 a 10 anos, como prevê a lei da SAF. Eu, como leigo, doutor Antônio Boaventura, né, e a maioria da torcida também, por não entender muito do assunto, né, assim que a gente pegou a notícia, a gente ficou meio que assustado. Mas, então, para concluir aqui esse papo, né, e obviamente responder a torcida do Vitória, que assim como eu, ficou assustada, sobre esse assunto que foi divulgado, então, Vitória, no popular falando, tá safo, né, não tem nenhum perigo a curto prazo de gastar esse dinheiro, de ser algo penhorado, tá tudo, entre aspas, controlado nesse sentido aí, correto ou não? Você utilizou a palavra correta aí nessa colocação sua. Existe a penhora? Existe. Existe o débito? Existe. Mas tudo está absolutamente controlado. Porque, volto a dizer, o crédito, o débito em relação ao Decoval existe. Nós vamos colocar esse débito dentro do regime centralizado de execuções para pagamento deste débito no prazo de 6 até 10 anos. E a torcida rubro-negra pode ficar absolutamente tranquila que essa questão dentro do Vitória internamente está absolutamente controlada. Beleza, doutor, muito obrigado pela participação e explicações aqui ao torcedor do Vitória. Obrigado a você, Anderson, obrigado à torcida, um abraço grande para todos. Valeu, beleza. Bom, pessoal, conversamos então com o doutor Antônio Boaventura, o diretor jurídico do Esporte Clube Vitória, né? E ele falou com relação a uma notícia que pegou a gente de surpresa, aquela questão do Banco Decoval, que Vitória